Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Química dos Solos. Eu sou o professor Adalberto Alves e na aula de hoje nós abordaremos as cargas elétricas variáveis do solo. Um bom estudo a todos. Agora nós vamos ver as cargas variáveis, né? Como se formam essas cargas variáveis? Essas cargas variáveis nos solos ocorrem principalmente devido a grupos hidroxila, seja na matéria orgânica, seja na matéria inorgânica, nos minerais. Esses minerais também, os minerais que são ricos em ferro, que são ferrosos, né, principalmente, e alumínio, forma hidróxido de ferro, hidróxido de alumínio, eles, dependendo do pH, eles podem formarem cargas positivas ou negativas. Então, por exemplo, quando ocorre a dissociação da hidroxila, que a gente conhece muito bem, né? É um processo químico através de reações químicas, são substâncias básicas, de origem básicas, né? Que quando se dissocia, ele forma as cargas negativas, porque eles liberam a hidroxila. E a hidroxila é uma carga negativa que se mantém na solução do solo, ou seja, na parte líquida do solo. A protonação da hidroxila, ou seja, a formação de cargas positivas, porque esse grupo hidroxila ele pode também atrair mais um hidrogênio, que a gente chama de protonação. Então, nesse caso, ele que seria negativo, ele passa a ser positivo, cargas positivas, há um desequilíbrio de carga, né? Então, essas cargas elas são geradas nas ligações insatisfeitas na borda dos minerais, ou na extremidade dos minerais, como vocês prefiram. Então, ocorre em todos os colóides do solo, inclusive na caulinita, que nos solos brasileiros, a caulinita ela gera essas cargas variáveis, onde os grupos hidroxilas nas extremidades desse cristal, eles trocam entre si, entre a protonação e desprotonação. Ocorre nos silicatos, nos materiais silicatos, inclusive do 1 para 1, ou seja, aquele que é a estrutura da caulinita, que é uma lâmina tetraédrica e uma lâmina octaédrica ligada entre si. Nas extremidades, ou seja, nas bordas desses minerais, existem grupos hidroxila, que gera justamente essas cargas variáveis dependendo do pH. Ocorre muito nos óxidos de ferro e alumínio, no caso aí dos minerais, nos minerais de ferro, na hematita, na giptita e por aí vai, na bauxita, que é os minerais de alumínio, e principalmente na matéria orgânica. Os solos brasileiros, essas cargas variáveis, elas são oriundas basicamente da matéria orgânica. É a principal fonte de geração de cargas nos colóides, que é justamente o aumento da CTC, que é benéfico e favorável às plantas e às lavouras, que é a capacidade de troca catiônica, ela é gerada principalmente pela matéria orgânica. Então, os solos tropicais, assim, geralmente os brasileiros, principalmente aqui da região norte, as cargas são originadas justamente da matéria orgânica. Embora aqui tenha pouca matéria orgânica, são solos que não tem grande oferta de matéria orgânica, a não ser a gente chama de reciclagem da floresta. Por isso que a floresta é importante, porque é importante, ela cicla, que a gente chama, esses nutrientes, ou seja, o nutriente que é absorvido da solução do solo, ela volta através da decomposição da matéria orgânica, que é a folhagem. Se remover a floresta, a árvore em si, o solo aqui da região norte ele é muito infértil, ele perde nutrientes com muita facilidade, justamente porque essas cargas elas são variáveis e não permanentes. Bom, então essas cargas negativas na matéria orgânica. Então, por exemplo, a matéria orgânica ela tem como vários constituintes, vários grupos funcionais, desde os aldeídos, cetônicos, mas tem dois grupos que se sobressaem, que é o carboxílico e os fenílicos. Ou seja, onde eu tenho grupos hidroxilas, que são ácidos, vamos dizer assim, e isso também daí porque os solos brasileiros têm natureza ácida, geralmente o solo amazônico aqui geralmente está abaixo de 5 o pH, então é um solo bem ácido, justamente devido à reação, à ionização desses compostos orgânicos, desses grupos orgânicos constituintes, ou seja, da matéria orgânica, ou seja, da parte preta do solo. Isso confere a matéria orgânica decomposta, ela dá coloração terra preta, que se chama, é justamente o rico. Então, nem sempre, por exemplo, um solo que não é preto, ele é infértil.
vai depender justamente da análise. Por isso que é importante demais uma análise química e física do solo, principalmente a química, porque a química ela vai dizer que tipo de cátions tem ali, que tipo de constituinte tem ali, o que é formado os colóides, o que os colóides estão retendo, né, na sua estrutura. A análise química ela é importante. Então a matéria orgânica ela proporciona, através da ionização desses grupos, ela proporciona essas cargas do solo, as cargas negativas, e cargas positivas quando há a protonação. Nesse caso aqui, a desprotonação, né, que é a ionização, e a protonação é a reação inversa, em que ocorre a reação, né, a entrada de um H+ na estrutura, né, do grupo hidroxilo. Isso ocorre principalmente nos minerais, né, nos minerais aí ferrosos, né, por exemplo, na hematita, por exemplo. Tá. Então aqui eu tenho, mais uma vez, a protonação e a desprotonação em função do pH. Então, quando há uma diminuição do pH, há o favorecimento aí da protonação. Quando há um aumento do pH, ou seja, quando o pH torna-se cada vez menor, a acidez torna-se menor, ocorre justamente a dissociação, né? Ou seja, a hidroxila libera o H+. E veja que de imediato ocorre a atração de cátions que estão na solução do solo. Isso é o que a gente chama aí de CTC, tá vendo? Essa é a troca que acontece, desses cátions aqui, que estão presos no colóide, na matéria orgânica, é o que a gente chama de CTC, que é a capacidade de troca catiônica. E quanto mais íons tiver preso nesse colóide aqui, que é da matéria orgânica, que é o humo, mais irá trocar com a solução do solo. Ou seja, há sempre um equilíbrio entre o colóide e a solução do solo aqui. Imagina aqui a solução do solo com vários íons aí dissolvidos, inclusive cátions e ânions, né? Então, esses colóides, eles atraem para si esses íons, como está acontecendo aqui, tá vendo? Para que ocorra o equilíbrio das cargas. Então, esses colóides, eles de certa forma, eles são neutros, se a gente pensar, porque são cargas negativas e cargas positivas. Há uma ligação iônica entre eles aqui, entre, no caso aqui, o oxigênio, onde ocorreu a ionização, onde ocorreu a retirada do H+, né? Tornou o solo ácido, porque liberou H+ aqui no solo, atraiu para si os cátions. É essa retenção do solo que é importante demais, porque se não houver essa retenção através de ligação iônica, isso é uma ligação bem forte, a água, o solo perderia, na verdade, esses cátions aqui por lixiviados, a gente diria, por lixiviação, ou seja, percolava no solo e ia por lençol freático, ou seria carreado para rios, lagos e oceano, terminar no oceano. Então o solo se torna infértil quando isso acontece. A densidade de carga negativa nos colóides aqui, só para a gente ter uma ideia. Vejam só, aqui eu tenho a capacidade de retenção de cátions, que temos como unidade centimol de carga por decímetro cúbico de solo, ou também pode ser por quilograma de solo, na ilita, que é um mineral, uma argila 2:1. Está no grupo das esmectitas lá, juntamente com a montmorillonita e a vermiculita. Olha a capacidade que elas têm de reter. A ilita vai de 30 a 50 centimol de carga por decímetro cúbico, a montmorillonita de 80 a 120, a vermiculita de 100 a 150. E vejam só a matéria orgânica, ela supera os dois. Ou seja, vai de 200 a 400 centimol de carga por decímetro cúbico. E isso é a constituição do solo brasileiro. O solo brasileiro ela possui muito pouco esses metais, esses minerais, melhor dizendo. Metais não, esses minerais argilosos. São muito poucos. E os que tem é mais a caulinita, que não consegue formar cargas permanentes. Então, a origem de retenção dessas cargas no colóide do solo é justamente oriundo da matéria orgânica. É ela que proporciona uma maior quantidade. Então, um solo fértil é um solo que apresenta uma alta concentração dessa capacidade de reter os cátions, né? Então, a matéria orgânica, como eu falei, é a principal fonte aí de cargas negativas, que proporciona a retenção de cátions aí nos solos brasileiros, né? Quer ver as cargas negativas originadas aí, pelos minerais, no caso aí minerais oxídricos, que a gente chama de ferro e alumínio.
e também dependente do pH. Observem aqui, ó. Ou seja, aqui eu tenho, né, um óxido de ferro, e aqui a ligação entre o ferro e o oxigênio, e o grupo OH. Né? OH, quando ele se liga, né, com um hidrogênio. Tá vendo? O hidroxila só tem um, mas como houve a protonação, ou seja, esse oxigênio tem pares de elétrons livres, que pode 2 pares de elétrons livres. Agora não, porque só tem um, porque já aconteceu a ligação do cátion H+. Esse cátion H+ se ligou aí de forma covalente e ao invés de cargas negativas, agora ele tem cargas positivas, ó, variáveis que a gente chama, né? Cargas variáveis, isso no solo, tá, galera? É positiva. Então, esse colóide do solo, através dessa formação de cargas positivas, com a protonação, atrai íons da solução do solo. Íons aniônicos, ou seja, sulfatos, nitratos, fosfatos. Então, todos eles são atraídos aí por esse colóide com carga positiva, embora se sobressaia os colóides com carga negativa. O metal com carga nula, ou seja, a hematita, por exemplo, a giptita, por exemplo, que não tem carga nesse caso aí, né? Embora as ligações aí são bem fortes entre elas. Quando ocorre aí, o aumento do pH, ou seja, ocorre a ionização, ou seja, a saída de H+, e a formação de cargas negativas, ó. Embora elas não sejam permanentes, elas sejam variáveis, porque a todo tempo aí está entrando íons e fechando a valência, porque a condição de maior estabilidade é quando isso aí é neutro, ou seja, quando retém, ou seja, quando possui um cátion aqui ligado, e aí todos os cátions que estão em solução, ok? Então, a geração de cargas elas podem ser permanentes, que é desde a sua formação do solo, que é a substituição no metal central do tetraedro do octaédrico, ou nos solos brasileiros, que é mais comum a geração de cargas oriundas da matéria orgânica, da ionização da matéria orgânica, desses grupos orgânicos constituintes da matéria orgânica, que existe vários grupos, como eu falei, tá, pessoal? Mas se sobressai 2 na sua maior quantidade, que é os carboxílicos e os fenílicos, ou seja, onde tem o fenol aqui, ó, tá vendo? Ó? É um fenol, e aqui o ácido. Um ácido aí pode ser, por exemplo, o ácido carboxílico, mas só que esse R aqui é um radical orgânico, então pode ser uma cadeia bem grande, né? Uma cadeia bem grande. Ou através da protonação e desprotonação dos minerais ferrosos e os aluminatos, por exemplo, a hematita, por exemplo, né? Cargas negativas aí nas argilas, ó, nas argilas do tipo silicatadas 1:1, ou seja, que é a caulinita, e elas dependem também do pH. Ó. Isso acontece, essa geração de cargas, ó, através da variação, claro, do pH, da mesma forma que acontece nos minerais ferrosos, né? Veja que quando ocorre a protonação, ocorre o surgimento aqui de cargas, ó, parciais positivas, tá vendo? E resulta numa carga positiva. Quando ocorre o mineral, o mineral sem acontecer a desprotonação no pH neutro, no pH 0, observe que não ocorre a formação de cargas, a estrutura está estável. Quando ocorre a ionização, ou seja, a desprotonação, quando a saída do H da hidroxila, isso gera uma carga negativa, uma carga residual de -3. Né? Aqui eu tenho um resumozinho, para que a gente possa fixar melhor essas características. Ó. Eu tenho as cargas constantes, que são negativas, as cargas com variáveis, que podem ser negativas e positivas, depende do pH. Geralmente em pH baixo as cargas são positivas, em pH próximo à neutralidade ou básico, levemente básicos, ele ocorre a prevalência de cargas negativas. Então essas cargas constantes elas se formam da substituição iônica do silício por alumínio nos tetraédricos e do alumínio e do magnésio por alumínio nas octaédricas, e também pode ser o ferro. Ocorre somente nos minerais, as jazidas de grade, ou seja, da proporção de 2:1, e 2:1, que a gente não viu, está abaixo a gente vê 2:1, que é a montmorillonita, a caulinita é 1:1, então por isso que não acontece, as cargas delas são
variáveis, como nós vimos aqui em cima. É justamente dependente do pH. Em pH baixos, em solos ácidos, prevalecem as cargas positivas. Em solos básicos ou neutros, prevalecem as cargas negativas, que é uma constante aqui nos nossos solos, né? Não são influenciados, né, pela condição do meio, ou seja, o pH não interfere, porque é na formação do solo, através do intemperismo, e concentração da solução também não interfere, né? E tem origem interna, né, desde a formação, sempre são negativas, porque tem excesso de cargas negativas. As variáveis, né, ocorrem através de reações, né, entre íons, e depende do pH, entre o H+ e o oxigênio, né? A ionização, né? A desprotonação ou a protonação da matéria orgânica, como a ionização ou a protonação dos minerais ferrosos, principalmente, ocorrem os óxidos de ferro e alumínio, nos minerais argila e humus, inclusive na caulinita. A caulinita permanente não tem, só tem variável, né? Tem origem externa, são negativas e positivas e são influenciadas pelas condições do meio, ou seja, o pH, depende do pH. Então, como acontece, já que a gente já viu as cargas como são formadas, as permanentes e as variáveis, então como esses íons são retidos, né? Então aqui nós temos aí a retenção desses íons é justamente da atração entre a carga de um colóide e o íon da solução do solo, ou seja, é uma ligação iônica que acontece, né? Então esses íons eles são retidos através da ligação iônica entre a carga do colóide negativa pela carga do íon que está em solução. Essa ligação é uma ligação de atração eletrostática muito forte. É justamente por isso que os solos eles não perdem esses íons, não são carreados pela água, não são levados pela água e nem lixiviados, nem percolados no solo por lençol freático. Justamente porque o colóide não permite essa força atrativa, ela não permite. E o íon em si, a água, ela não tem força suficiente para retirar esse íon do colóide do solo. Porque se a gente perceber, a água ela se liga através de ponto de hidrogênio, que é uma ligação mais fraca do que a ligação iônica e do que propriamente a ligação covalente. Então ela não tem força no grau de hidratação da água nos cátions, eles não têm força para retirar isso do colóide, porque o colóide é uma ligação iônica de atração eletrostática, né? Então isso a gente dá o nome, essa captura desses íons aí através dessa atração, a gente diz que foi adsorvido. Há uma dissolução de cátions no colóide. Então, eles são atraídos pelas cargas negativas do colóide do solo. Então, essa troca, essa dissolução, a gente pode ver aqui bem nitidamente. Veja que o solo em si, o colóide do solo, ele é neutro, porque essas cargas positivas elas são preenchidas pelos cátions que está aderida ao colóide através de ligações. Então, ela não existe um desequilíbrio elétrico no colóide do solo. Essas cargas negativas são formadas e assim que são formadas, a valência é completada com a ligação iônica aqui que nós vemos aqui, os cátions, potássio e magnésio. Como acontece a troca para a solução do solo? Que aqui em torno do colóide existe a solução do solo, onde tem dissolvido os íons. É justamente dessa solução que quando ocorre a troca, quando um cátion ele sai do colóide, ele perde a atração pelo colóide, outro íon de carga, ou de mesma carga, é adicionado para que ocorra justamente o equilíbrio das cargas elétricas aqui. Não existe um desequilíbrio elétrico no colóide do solo. Entenderam? Então, quando se forma essas cargas, quando saem esses cátions aqui, como a gente está vendo na figura, esse aqui já saiu, esse aqui também. Ocorre a introdução e a ligação de íons cátions na solução, como H+, aí todos aqueles positivos entram, né? No caso o cálcio, o magnésio, o ferro, pode ser metálico, assim, na parte central da tabela, desde que se mantenha o equilíbrio elétrico, ok? Então, como acontece a interação e a absorção desses nutrientes pela planta? Então, aqui eu tenho a parte radicular da planta, onde eu tenho pequenos filamentos, pequenos porozinhos aqui, filamentos, onde é absorvida a água, juntamente com a água que está na solução, os elementos essenciais a ela. Por exemplo, aqui o potássio. Veja que o potássio aqui, a plantinha, conseguiu retirar do colóide do solo, e ela própria, nos seus processos, principalmente respiratório, ela consegue equilibrar
essa retirada? Veja que na formação do gás carbônico, do ácido carbônico, que esse ácido carbônico a gente sabe como químico ele é muito instável, né? Ele se decompõe, ele se decompõe ou em CO2 e água, ou se ioniza, como é o caso aqui, ó, no bicarbonato, e gera o H+, que entra novamente no colóide do solo para fechar a valência livre que ficou quando foi retirado aí, para que se mantenha, como eu falei, o equilíbrio. Então, essa dissorção ela é muito importante, tanto a dissorção de cátions como a dissorção de ânions, né? Então, essa é a forma em que, assim, de forma bem rápida, como as plantas elas absorvem esses nutrientes. Por isso que a plantinha sem água, ela morre, porque ela só consegue retirar do meio se o meio estiver hidratado. Porque ela absorve água e a água vem junto com esses colóides, aliás, com esses íons que são retirados do colóide. Logo, o colóide fica em desequilíbrio e tem que entrar outro íon em solução. Aqui se mostra o potássio, mas pode ser o processo equivalente para qualquer outro íon, para qualquer outro, tanto cátion quanto ânion, ok? Então, como acontece aí a dissorção dos ânions? A dissorção dos ânions, ou seja, os ânions eles são retidos, são atraídos pelas cargas positivas, quando são geradas aí as variáveis, as cargas variáveis. Aqui eu tenho um exemplo de uma carga aí variável de hidrogenofosfato, que é um íon que está muito comum, que é absorvido pelas plantas, inclusive. É a fonte, por exemplo, de fósforo para as plantas. O fósforo está na solução do solo não como um elemento, mas sim como íon, os fosfatos, que é o H2PO4, como é o caso aí, o HPO4 e o PO4, na forma aniônica. Então, eles são absorvidos pela planta na forma aniônica. Tá, então aqui eu tenho um óxido de ferro com excesso, deficiência de elétron, porque houve uma protonação, ou seja, isso ocorre principalmente em pHs baixos, em pH abaixo de 5, abaixo de 6, 6, 5, 4. Então, o íon aqui, ele foi absorvido e ele se liga na estrutura através de ligações covalentes bem fortes. Aqui eu tenho uma fila de preferência para aderir ao colóide aqui, aderir ao colóide, no caso aí negativo, São os íons fosfatos, molibdatos, sulfatos, nitratos e mais ou menos aí os cloretos, embora na ordem aí é a preferência justamente pelos fosfatos e os molibdatos, juntamente com os sulfatos, que são fontes de enxofre para as plantas, embora as plantas desses nutrientes é o único que ela consegue absorver do ambiente externo, ou seja, da atmosfera. O enxofre ele pode ser capturado por reações na folha, enquanto os demais não, os outros não. Mas uma fonte importante do enxofre é justamente a absorção na forma de íons sulfatos. Então aqui eu tenho a ordem de preferência para aderir ao colóide, ou seja, são íons fosfatos, molibdatos, molibdatos, sulfatos, nitratos e os cloretos, Os cloretos os cloretos estão em muito menor quantidade no solo. Como eles não têm essa preferência por estarem no colóide, eles são carreados aí, estão muito presentes, por exemplo, nos oceanos, para formar o NaCl, ok? O zinco cloreto está muito presente no... Bom, quais os fatores que afetam essa dissorção e troca de cátions, Primeiro, a valência do íon. Então, quanto maior a valência, mais fortemente o cátion é dissolvido, ou seja, como é uma atração eletrostática, que a gente viu pela atração eletrostática colombiana, enquanto mais cargas tiverem os íons, mais fortemente eles estão ligados através da ligação iônica. Uma exceção disso aí é o H+. O H+, ele tem comportamento no solo como se fosse trivalente. Então ele é bem forte aderido ao solo, principalmente em solos onde tem um pH baixo. E juntamente com alumínio, se a gente pegar aqui a ordem de preferência de estar ligado ao solo, de estar conectado ao colóide do solo, eu tenho aqui o alumínio, o cátion alumínio, o H+, o ferro, o zinco, o cobre. E veja que o último aqui é o sódio. O sódio, assim como o cloreto no ânion, é um cátion que ele tem pouca concentração no solo, a não ser que seja um solo alcalino,
fortemente alcalino, que não é o caso dos solos brasileiros. Os solos brasileiros, eles são ácidos por natureza, justamente que vem justamente da ionização, principalmente da matéria orgânica e dos minerais, né? Então o sódio, como ele não tem uma preferência por aderir ao colóide, por se ligar ao colóide, eles são perdidos aí por lixiviação ou carreados, que é o caso do cloro. Então não é à toa que a concentração desses íons no mar é muito alta, justamente devido a essa pouca preferência por ficar aderido ao colóide do solo. Geralmente são íons que têm uma carga maior, justamente devido à atração coulombiana, que é uma ligação iônica. Então a preferência por se ligar com as cargas negativas é justamente aqueles que têm maior carga. Se a gente pegar a equação de Coulomb, a força de atração ela é proporcional ao produto das cargas. Então, enquanto maior as cargas, maior a força de ligação. Assim também como a distância, né? A distância é o inverso, ou seja, a maior distância significa uma menor carga, que não é o caso aí. O caso, a prevalência é de cátions. Enquanto maior a carga do cátion, mais forte ele está aderido à superfície do colóide, às cargas do colóide, ok? O grau de hidratação também desses colóides, porque a hidratação desses cátions, né? Então, enquanto maior for a hidratação do íon, menos atraído ele é. Então, por exemplo, se a gente pensar que os que estão assim em termos de hidratação, os mais atraídos seriam o césio e o bário. Ou seja, porque o grau de hidratação deles aí é bem baixa em relação aos demais, né? Como eles têm um raio assim relativamente maior em relação, se a gente pegar o dos metais alcalinos, ó, o maior grau de hidratação aqui seria ou seja, a preferência maior seria justamente o lítio, o sódio, o potássio, a amônia, da mesma forma que o dos metais alcalinos, o alcalino terroso, né? O magnésio, o cálcio, o estrôncio e o bário, né? Então, outra característica também para essas cargas permanentes do colóide é com relação à seletividade do colóide. O colóide ele tem, dessas cargas permanentes, eles têm uma preferência. Então, por exemplo, na ilita, isso é experimental, tá? Isso é uma característica experimental de cada um desses minerais silicatados, né? Por exemplo, a ilita tem uma preferência em reter alumínio, potássio, cálcio e magnésio. Veja que o sódio sempre aqui vai ser o último aqui em termos de preferência. Então não é à toa que ele está uma concentração muito baixa nos solos, né? A caulinita, que gera cargas variáveis, ó, ela tem uma preferência por esses íons nessa ordem aí. O cálcio, magnésio e potássio como preferencial. Até mesmo porque o alumínio, tudo tem uma lógica. O alumínio ele causa toxicidade nas plantas. Ele não é um indivíduo que ele é prejudicial às plantas quando está em excesso. Ele é tóxico para as plantas. A montmorillonita também cálcio e magnésio. Por isso que esses metais eles são essenciais para as plantas, o cálcio, o magnésio e o potássio, né, junto com o fósforo e o enxofre. Eles são chamados de macronutrientes. É o que tem que estar em maior quantidade no solo, é o que mantém a estrutura da planta. Então a matéria orgânica, ó, manganês, bário, cálcio, magnésio, amônia, potássio e o último sódio. A CTC do solo, uma breve introdução. Então o que é a CTC? Que é a capacidade de atrair e reter íons nos colóides do solo. Então eu tenho dois tipos aí. A troca catiônica e a aniônica. A catiônica é atraída pelo colóide que tem carga negativa e a aniônica é atraída pelo colóide que adquiriu carga variável positiva, como nós já vimos. Então, a unidade de quantificação dessas cargas elétricas é essa aqui, ó. Centimol de carga por decímetro cúbico de solo ou por quilograma. Então, o que se lê? Centimol de cargas por decímetro cúbico ou centimol de carga por quilograma. Bom, química a gente já tem uma noção muito clara disso, né? Então, por exemplo, um mol de qualquer espécie química ou entidade ou cargas elétricas, a gente chama disso que é um mol, que é 6,02 vezes 10 a 23 entidades químicas. Que entidades são essas? Como eu falei, cargas, íons, moléculas, átomos e aí vai, né? Um centimol, esse centimol quer dizer a centésima parte do mol. Então, basta só você dividir esse 1 mol por 100, né? Que ele gera o centimol. Esse centimol, a carga, é justamente
a cargazinha do cátion ou do ânion que vai estar lá. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e aí sucessivamente. Menos 1, menos 2 e aí sucessivamente, né? Então, esse 1 centimol, para você obter o centimol, é só você dividir, como eu falei, o mol por 100. Que isso se você fizer isso aí, dividir 6,02 vezes 10 a 23 por 100, eu obtenho isso aqui, 6,02 vezes 10 a 21 cargas. É interessante que na química, e a gente como químico a gente consegue perceber, como eu falei, muito mais nitidamente do que propriamente o engenheiro agrônomo. Se você conversar com o engenheiro agrônomo, ele vai explicar isso muito superficial do que a gente está vendo aqui. Tenho certeza que ele não vai ter essas noções aqui que a gente tem de interação química, de ligação química, de quantidades. Ele vai fazer o cálculo, ele vai interpretar, obviamente. Mas esse conhecimento a mais da gente da química, do químico em si, e vocês que são químicos, eu já os considero, a gente tem um entendimento muito mais eficaz dessas interações. Então, por exemplo, quando imagina que se faça um cálculo, se faça um experimento e se determine no laboratório uma quantidade de troca de cargas. Como é feito isso? Embora a gente vai ver isso um pouquinho na frente. Isso é feito através de extratores, que a gente chama. O que são extratores? O solo é uma solução. Então, quando se pega uma porção, uma amostra do solo, se tem que extrair esses íons do colóide do solo. E se extrai através de soluções de troca, de troca catiônica. Então, geralmente, qual é o extrator mais eficaz para se determinar essas quantidades de cargas, que é da CTC? A gente usa o KCl, uma solução de KCl 0,1 mol por litro. Então, por exemplo, se pega uma porção, geralmente aí 10 gramas de terra, que é o que vale a 10 centímetros cúbicos de terra, de solo. Então, se coloca um extrator, que é o KCl, deixa-se aí, agita-se e deixa aí mais ou menos 3, 4 horas. É melhor deixar 24 horas, inclusive, para que ocorra justamente a troca. Ou seja, o KCl ele vai trocar do colóide do solo os íons que tiver, por exemplo, magnésio, cálcio. Ele vai retirar do solo e trocar pelo potássio. Ou seja, o potássio vai ocupar esses espaços onde estão lá. É tanto que nas preferências aí, o potássio é um dos mais interessantes para o colóide do solo. Então a gente utiliza o extrator isso. Por exemplo, para se determinar cálcio e magnésio, se utiliza o extrator KCl. Já, por exemplo, para se determinar o fósforo, a gente tem que converter esse fósforo em íon. Então, por exemplo, se eu determino o fósforo, a gente chama de extrator de Melish, que é uma mistura de ácidos. Ácido clorídrico com ácido sulfúrico. E se faz por espectrofotometria. Por espectrofotometria, o comprimento de onda em torno de 600 nanômetros. O sódio, por exemplo, e potássio se determina por fotometria de chama, por exemplo, onde a extração vai ser a mesma, por exemplo, que fez com o fósforo. Então, por exemplo, no mesmo extrato do fósforo, se analisa o potássio e o sódio. Se tira uma alíquota e lê no fotômetro de chama. Com comprimentos de ondas específicos. Então, por exemplo, para analisar o solo, a gente tem que extrair esses íons, como eu falei. Então, são extratores. Então, por exemplo, imagina que é extraído com o KCl e se chega a uma quantidade de 20 miligramas de cálcio. Ou seja, após ocorrer a troca no colóide do cálcio pelo potássio, o cálcio vai estar livre na solução e se determinou lá a quantidade de 20 miligramas. Por exemplo, para se determinar a concentração de cálcio e magnésio, após extrair com KCl, faz uma titulação complexiométrica, no modo tradicional. No modo mais ideal, se leria no absorção atômica, no espectrofotômetro de absorção atômica. Então, com cálcio e magnésio. Se determina a CTC somando essa quantidade de cátions que é extraído do colóide. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, H+. Então, por esse somatório é que se determina a quantidade de cargas elétricas presentes no solo. Imagine que nesse nosso exemplo aqui, eu tenha extraído uma quantidade de íons cálcio de 20 miligramas. Ora, 20 miligramas de cálcio, a gente precisa saber quantas cargas tem.
Então, basta só eu dividir, né, a valência do caso do cálcio, que é mais 2, né, a valência, a massa que é conseguida pela valência por 100, e eu encontro qual seria aí essa quantidade. Então, por exemplo, né, só para a gente encontrar aí o número de cargas, tá? Então, eu tenho 20 miligramas de cálcio, do íon cálcio, né, vezes o fator de conversão, porque 1 centimol de carga de cálcio tem 20 miligramas, ou seja, é a carga, no caso, a massa molar, 1 mol de íon cálcio, na tabela periódica, 20 gramas, 40 gramas de íon cálcio. A massa do átomo em si, mas eu não quero eu quero a carga, né? Então, 1 mol de carga de cálcio é dividir a massa molar pela carga do íon, ou seja, 2. Então, 40 dividido por 2, 20 gramas. 1 centimol de cálcio, do íon cálcio, seria 0,2 gramas, que eu dividi por 100, para converter mol para centimol, eu divido por 100, 0,2 gramas, ou 20 miligramas, ou 200 miligramas. Então, entenderam? Repetindo mais uma vez. 1 mol de cálcio, de íons cálcio, a massa, 40 gramas. Só que eu quero a carga do mol. Então, quanto equivale 1 mol de cargas do íon cálcio? Basta eu dividir a massa por 2 e eu encontro aí o mol de cargas. Como eu quero apenas a centésima parte do mol, ou seja, 0,2 gramas, que equivale a 20 miligramas. Qual seria a carga disso? Basta só eu multiplicar por 6,02 vezes 10 a 21 cargas. Imagine aí que eu tenho na química convencional que vocês já conhecem. Imagine que eu tenho aí 18 gramas da água. Aí eu pergunto a você, quantas moléculas da água tem lá? É 1 mol, 6,02. O mesmo, isso é proporcional se eu disser, olha, pessoal, então quanto eu tenho 9 gramas da água? Quantas moléculas tem da água? Tem lá em 9 gramas, se a água for pura, puríssima. É a metade disso, ou seja, é a metade de 6,02 vezes 10 a 23. Então, o mesmo acontece aqui. Ou seja, eu quero determinar a quantidade de cargas presentes no colóide do solo, né? No caso aí, com relação ao cálcio. Ou seja, eu fiz a minha análise, extraí e foi determinado 20 miligramas. Então, eu quero saber quantas cargas tem isso aí. Quantas cargas equivale, quantas cargas foram extraídas pelo KCl em substituição ao cálcio. Então, utilizando o fator de conversão, eu sei que na minha amostra tinha lá 20 miligramas de cálcio. O fator de conversão em um centimol de cargas de cálcio, eu tenho 200 miligramas. Então, dividindo aí 20 por 200, 0,1 centimol de carga de cálcio. Se eu quiser saber quantas cargas negativas foi substituídas aí na nossa análise, é só eu multiplicar 0,1 centimol de carga pelo valor equivalente a 1 mol de cargas de cálcio. Então eu vou obter aí, da mesma forma no cálculo químico. Analogia que eu fiz com a molécula da água. Então, se eu quero saber quantas moléculas tem, é só eu comparar com o mol. E é isso que a gente faz, só que no solo é o centimol de cargas. Eu quero numa porção de 100, de 100% do solo, vamos dizer assim. É que eu posso converter isso, inclusive, para porcentagens. Então, por exemplo, nos laudos que a gente vai analisar do solo, quando o químico faz a análise, né, quando o analista, que é um técnico químico, que é um químico licenciado, que é um engenheiro químico, que é um técnico químico, quando faz a análise do solo, ele elabora um laudo. Então, essas concentrações, ela vai ser dada em centimol de cargas por decímetro cúbico ou centimol de cargas por quilograma, ou ainda pode ser em milimol. Milimol é você dividir esse mol por 1000 vezes. Aqui a gente dividiu por 100, porque está em centimol, mas pode acontecer que esteja em milimol também, ok? Como pode estar em miligramas por decímetro cúbico? Então você tem que converter para centimol, foi o que a gente fez aqui, ok? Então, espero que tenham gostado. Até a próxima e um abraço aí a todos.